Bem-vindos de volta ao canal do Traders Club. Meu nome é Felipe Pontes, sou diretor da área educacional do TC. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre independência financeira. Como é que você consegue se preparar para a sua independência financeira, para largar seu emprego e poder se dedicar ao projeto que você quiser. Então aguarda aí após a vinheta para falar sobre esse assunto. Bem, estamos aqui hoje com o Saulo Godoy, meu amigo aqui da Fincangaço. Fincangaço, a Fintuit do Nordeste. Saulo é ex-executivo de multinacional e hoje atua como investidor individual. Então, Saulo, é melhor você se apresentar aí e falar um pouco mais da sua carreira. Beleza, prazer, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Falar pro pessoal, assim, minha carreira começou em empresa familiar, né? Eu comecei a trabalhar em 2000. E aí, em 2007, eu saí da empresa familiar e fui trabalhar em multinacional. Essa transição foi boa e para o aprendizado que a posteriori depois eu ia usar dentro da minha habilidade, né? Então eu comecei lá como promotor de loja, né? Ia no supermercado ali, eu lombei caixa, né? Trabalhei na Nestlé, comecei na Nestlé e em 10 anos eu virei diretor comercial, né? Então a minha carreira ela foi muito boa, né? Eu trabalhei na Nestlé, depois fui para a Red Bull, Johnson & Johnson e terminei na Mars, morando aqui em São Paulo inclusive. E durante muito tempo trabalhando nessas empresas, eu tinha a vontade de ter liberdade, né? A gente fala muito de independência financeira, fica muito romântico falar isso e as pessoas acham que é pular de paraquedas, enfim, não é, né? Acho que tem um planejamento por trás. O que eu queria de fato era ter liberdade de escolha. Eu acho que essa é a palavra mais apropriada para falar de independência financeira. Então, em 2007... eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, fez muito sentido, né? A construção de ativos, e eu sabia que ao longo da minha carreira, se ela fosse bem sucedida, eu poderia construir ativos ao passo que eu poderia ter essa opção em algum momento. Então eu invisto por 12 anos, né? Então comecei lá com R$50, eu ia na caixa, botava o envelope, jogava na poupança. Então muito dos investimentos que eu fiz no começo serviu muito de aprendizado, para que eu fosse estudar ao longo disso e conseguisse, em maio desse ano, pedir para sair da empresa. Assim, foi uma passagem de carreira muito interessante. Tenho muito orgulho do que eu fiz desse lado, mas o investimento me deu a opção de hoje eu ser investidor individual, voltar para Recife, né, estar próximo da família, e em Recife agora está criando também um serviço local, né? Então, a gente está... me reuni, tem uns sócios hoje, a gente está montando nossa boutique. Então a gente começa entendendo os nossos processos, a nossa filosofia de investimento, mas em alguns meses a gente já está abrindo como um serviço local também. Sobre essa questão da liberdade, no vídeo anterior eu comentei sobre o livro de Jim Simons, né? Em uma das passagens do livro, eles falam lá que Jim ele entendia dinheiro como poder. E ele não queria ninguém tendo poder sobre ele. Então ele queria ter dinheiro para isso, para ninguém ficar com poder sobre ele. Ele queria ter o poder dele fazer o que ele quisesse. Interessante. O Luiz Bassi fala que o maior poder que o dinheiro te dá é o poder de dizer não. Né? Então isso é libertador. Então eu falei não para essa carreira que eu construí, que foi muito boa, me ensinou muito. E agora eu digo sim para estar perto do mercado, e algo que a gente fala muito de paixão, de fazer aquilo que gosta, e estar mais próximo disso também. Você trabalhou no varejo, né, com varejistas há muito tempo, e isso te ajudou de alguma forma no teu processo de escolha de ações? Você gosta de algumas empresas que eu também gosto, né? Isso te ajudou no processo de escolha dessas empresas também? Tem um viés de escolha por esse motivo? Tem. A gente acaba investindo naquilo que a gente mais conhece, né? Então, quando você trabalha em empresa, principalmente em empresa de bem de consumo, indústria, né? E você só chega no cliente através do varejo. Então você obrigatoriamente tem que entender um pouco do varejo, né? De canal de distribuição, de modelo de oferta, enfim. Então, quando a gente fazia os nossos planos internos, eu trabalhei na área de trade marketing também, né? Então eu fazia muito BP, né? Que é o Business Plan para a empresa. Então a gente olhava muito distribuição, canal, oferta de preço, categoria, né? Tem certas categorias que elas são fortes pelo atacado, tem certas categorias que ela é melhor na farmácia, né? Então como é que eu distribuo o meu produto da forma ótima, com a melhor margem, e através de que parceiro comercial? E se eu tenho uma categoria muito concentrada, talvez eu vá direto e o volume esteja mais lá. Se eu tenho uma categoria muito pulverizada, por exemplo, como sabonete em barra, que a margem é muito pequena,
é uma categoria de grande penetração e é preço. Sim. Então talvez você tenha que ir por braços de atacado. Então eu entendia o varejo, né, para distribuir meu portfólio. E fazendo isso, eu entendia que um varejista com um bom relacionamento com a indústria, ele tem muita vantagem competitiva. Eu acho que você pegar o case do Walmart, ele conta muito porque o Walmart não deu certo no Brasil e quando eu tive relação com o Walmart, fui gerente comercial e head comercial. Você ficava contando carro no estacionamento? Não, ainda não, mas a gente... E na Páscoa, eu trabalhei na Páscoa na loja, né? Então eu sabia se o ovo ia zerar ou não pelo fluxo do Carrefour, né? E aí a gente fazia a transposição do ovo do Carrefour e mandava para a loja do Bom Preço, por exemplo. E essa discricionalidade estava sobre a nossa gestão de loja, né? A gente conseguia ver um pouco da movimentação de loja. Mas o case do Walmart é um grande case de não entendimento de canais, né? Você vê o atacarejo cresceu muito no Brasil e o bairro cresceu muito no Brasil. Eles ficaram no modelo de supermercado, né? O high-low no Brasil é muito importante. As pessoas gostam de comprar barato e entender que estão levando 3 e pagando 2. Eles quiseram fazer o everyday low price, né? O preço baixo todo dia. E o relacionamento com a indústria foi algo que atrapalhou muito isso, né? Porque todo desconto ia para nota, então você ficava sem verba discricionária para poder operar o modelo. Gerenciar a loja. Então esse modelo de parceria com a indústria também é muito importante na hora do varejo. Então é uma das coisas que eu busco quando eu olho uma varejista, por exemplo. Essa semana eu fui dar uma palestra em Natal e uma das perguntas que me fizeram foi como eu consegui segurar a Magazine Luiza por tanto tempo. E você também tem Magazine Luiza há muito tempo. Uhum. Então o que é que te ajudou nesse... Magazine Luiza e a própria Drogasil também faz muito tempo que você tem. São duas empresas aí que são bem... ou as pessoas odeiam ou as pessoas amam, né, no mercado. O que é que foi determinante para você segurar a empresa por tanto tempo, a ação por tanto tempo? Será que foi essa experiência que você teve de empresas nessa área ou teve outro fator que talvez tenha sido determinante nisso? É uma soma de fatores, né? A experiência no varejo ela ajuda muito a você entender o ambiente de loja, o ambiente de distribuição, o ambiente de portfólio, né? De penetração de categorias, né? Quando você olha Magazine Luiza se posicionando agora com o Netshoes, ele fala do mercado de moda que é pouco penetrado no e-commerce brasileiro, né? 5% da moda brasileira é consumida via e-commerce, enquanto no mundo é 15, 20. Sim. Então você tem espaço para essa categoria crescer via esse canal. Então isso fica simples, eu consigo entender um pouco disso. Mas eu também tenho o modelo macro, né? Então eu olho um pouco do ambiente econômico e entendo que a gente tem espaço para consumo, né? Então segurar essas empresas é entender como essas empresas vão crescer, né, na sua distribuição, na penetração. Tem espaço para market share, tem espaço para penetração de categorias, né? Então ajuda muito porque esse meu background, de lá dentro a gente fazer os modelos, né? Então quando eu fazia o business plan, eu fazia, cara, quanto é que o PIB vai crescer, né? Só que a gente tem que ganhar market share, então eu tenho que crescer acima do PIB, só que eu tenho uma categoria que eu vou lançar nova, então eu vou crescer um pouco mais. Então como você vai compondo o crescimento ajuda muito a entender como essa empresa pode vencer. Você tem Magazine Luiza desde 17 ou 16? 17. Magazine Luiza foi 2 anos hoje, que foi a primeira entrada da Amazon. Né? Você zerou alguma vez nesse período? Não, eu comprei e nunca mais recomprei e não pensei em vender. Foi uma entrada só? Foi uma entrada só. Tá. Eu zerei num período a Magazine Luiza durante um tempo. Eu entrei em 2016, então teve uma valorização forte já em 2016, desde 15, na verdade, final de 15, né? E eu zerei, teve um tempo que eu zerei. E aí teve uma época que as empresas varejistas estavam reportando resultados ruins e a Magazine Luiza ia reportar, acho que no mês seguinte. E aí a ação caiu, acho que uns 30% rápido. E aí a empresa resolveu antecipar a divulgação do resultado. E aí, agora é hora de comprar. Os caras estão convictos. Eu comprei e segurei esse tempo todo. Antecipar é muito convicto. Aí, o que é que eu quero dizer com isso? O que é que me ajudou a segurar por tanto tempo? Eu segurei de 16 até 3 semanas atrás. Eu zerei agora. Informação em primeira mão. Não divulguei isso publicamente ainda. Eu zerei Magazine Luiza, mas porque eu segurei todo esse tempo, mesmo depois da valorização toda? Convicção.
Você tem que estudar o caso e tem que ter convicção. Você tem que entender o que a empresa está fazendo, entender um pouco do valor da empresa, porque preço e valor são conceitos completamente diferentes, apesar de no Instagram não ser, mas na vida real é. Preço e valor são dois conceitos completamente diferentes e você tem que ter convicção para ter uma ideia do valor e poder segurar a empresa por tanto tempo assim. E é engraçado, né? Porque olha como a gente está falando, né? Como é que você consegue segurar por tanto tempo uma empresa por 2 anos, né? Então, assim, no caso, a questão é a valorização. As pessoas tendem a querer largar logo. No meu caso foram 3 anos, 3 anos, né? Mas a valorização foi muito forte. A empresa você fica querendo toda hora, pô, quero me livrar logo, quero botar o dinheiro no bolso. Eu sempre penso assim, eu acho que foi o João Braga que falou, alguém falou, né? Toda vez que eu fecho a porta do meu escritório, eu pergunto se eu recebesse o mesmo valor que eu tenho para aplicar no outro dia. Essa ideia dele é bem legal. E eu gosto muito desse setor de varejo, de consumo, porque, por exemplo, você pega Magazine Luiza, ela cresceu só com PIB contra ela. Então o vento sempre foi no nariz. Nunca pegou um vento de cauda, né? Então eu acho assim, quando você olha como ela trata o varejo, né? Tanto no modelo e-commerce, mais marketplace, loja e pensando no consumidor, né? Ele tem 25 milhões de base ativas de consumidor, mas 115 que consomem, né? O market share de 15. Então, quando eu olho, eu acho que ela está mais preparada. Se você falar assim, no curto prazo, quem vai refletir no lucro no próximo trimestre melhor, eu acredito que ela continua indo bem, né? Mas também, como eu gosto de olhar o macro, e eu acho que o setor varejista ele se beneficia com retomada de emprego, enfim, eu também tenho um basket, então eu coloco um pouco também de via varejo, porque fica dentro do setor. Eu não consigo saber quem vai no curto prazo performar mais, mas sabendo que aqui é um case de turnaround e aqui é um case de gestão. Então eu confio muito na gestão. Em retrospectiva, a gestão sempre cumpriu o que ela falou. E quando você escuta o call, você fala que... Você sai empolgado, e cada call dele você sai empolgado. Claro que faz parte dele falar isso, mas assim, ele até hoje não descumpriu o que ele falou. Crescimento exponencial, né? O marketplace cresce 50% em cima de base 50%. Então, eu tenho mais reforço positivo de dizer a governança entrega o que promete e se isso não se reflete no lucro, eu revejo um pouco da minha posição. Mas entre os trimestres, eu tenho muita tranquilidade de segurar a posição. Vamos dar uns passos para trás agora. Você começou a investir, são 12 anos já, mas o que é que tu influenciou no processo de investimento? O que é que te influenciou no início, na verdade? O que é que te fez começar? Qual foi o gatilho que te fez... No meu caso, minha mãe, apesar de eu sempre dizer, minha mãe não é a pessoa que tem a melhor educação financeira do mundo, mas se não fosse ela, eu não teria, acho que não teria... Talvez a minha carreira fosse outra, eu não estaria trabalhando nessa área hoje, porque eu comecei a poupar e a investir por causa de uma coisa que aconteceu na minha infância, com minha mãe. E com você, o que é que foi que te influenciou a começar a investir de fato? Engraçado, porque eu converso muito isso, né, no meu dia a dia. E isso é muito individual. Então, assim, se alguém te der uma dica porque você tem que começar a investir, eu peço para você olhar para dentro, né? A gente só é uma referência, né? Sim. Então, no meu caso, 3 fatores, assim, desbloquearam essa necessidade por investir. Eu tinha 24 anos e eu não tinha nada no banco, absolutamente nada, né? Eu ganhava naquela época R$600, que se você corrigir a valor de hoje, dá R$1.400, alguma coisa desse tipo. E eu não tinha herança, né? Então eu sabia que eu teria que trabalhar e ganhar meu dinheiro e guardar um pouco do meu dinheiro. E eu conversava isso muito com meu irmão da mesma forma. Ele já investia? Ele não investia também, e a gente falava muito disso, cara, a gente tá numa idade produtiva, eu acho que a gente não é inteligente, mas a gente é esforçado e a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente vai até o fim, né? E aí ele tem uma carreira hoje brilhante, enfim, médico do Einstein, e eu tive uma carreira muito legal no mundo corporativo, trabalhando em grandes empresas. Então, quando a necessidade surgiu, um ponto que eu nem falei, eu nos Estados Unidos, com 15 anos, eu tive aula de investimento. E aqui no Brasil, na escola. E aqui no Brasil a gente não tem. Apesar de ser obrigatório agora a partir desse ano. Então assim, eu tinha um ensino com os 15 anos, né, que foi em 98, 99 que eu morei lá, e eu tinha a necessidade dos 24 de começar a formar patrimônio. Então, eu acho que a composição das duas coisas fizeram, cara, tá no momento ideal, começa a investir agora. E aí quando você coloca o pé, que você começa a estudar, e você vê o compound disso, né, o dinheiro rendendo, capitalizando,
eu acho que você fica muito mais fiel a isso aqui, né? E sempre foi uma necessidade de liberdade. Sim. Agora entrando no core da nossa conversa, o teu processo de planejamento, de investimento e planejamento para começar a pensar em largar a tua carreira corporativa e continuar como um investidor individual. Essa é uma coisa que eu sempre falo contigo, é uma coisa que você deveria falar mais no seu Instagram, publicamente. Essa é uma história bem legal, é uma história real, não é um cara que é artificial, como tem alguns por aí, que tem uma família com muito dinheiro. Você é um cara que realmente começou do zero, do chão de fábrica, começou a investir e hoje teve a capacidade de, com seu investimento, largar o emprego para focar numa coisa que você quer trabalhar com mais paixão, né? Isso. Então como foi esse processo, do início até o dia lá que você entregou a carteira lá? Não é fácil, assim, as pessoas olham e falam assim, putz, que legal, né? Deve ser legal você pedir demissão. Mentira, né? Porque pedir demissão é jogar contra aquilo que você conquistou. Eu conquistei estar na posição de head comercial de uma multinacional. Então era dizer não para aquilo que eu tinha construído a duras penas, né? Então tem muita responsabilidade dentro do processo, do pedido de demissão. Principalmente um cara que é casado, casado, mais difícil. Vou ter filho agora, né? Não sei nem quando é que vai sair, mas possivelmente ele possa estar aí. Então eu gosto de falar para as pessoas assim, tenha responsabilidade no processo, né? São 12 anos investindo frequentemente todo mês. É um compromisso com aquilo que você está fazendo, né? Por isso que eu digo que é uma filosofia, né? Porque você tem que viver e acreditar que realmente, se eu investir, eu posso um dia chegar a fazer o que eu quiser. E aí é bem individual. Mas não é romantizado o processo, não é parei de trabalhar para viver de renda, não existe esse romantismo aqui. Eu parei de trabalhar para os outros para trabalhar para mim e trabalho muito mais. A gente conversou, você está aí trabalhando numa frequência também muito grande e você saiu de uma profissão que você tinha para se dedicar a isso, que é a tua paixão também. Então tem responsabilidade no processo de investir por muito tempo, né? Saber que você tem uma reserva. Outro ponto, durante 3 anos eu construí um negócio, né? Eu tinha cursos online que eu vendo ainda, né? E fazendo em paralelo com a sua carreira. Eu tinha as mentorias que eu dou, ainda dou muita mentoria, estou construindo um negócio, estou empregando pessoas e principalmente, assim, eu tinha um apoio dentro de casa. Então, quando eu fui tomar a decisão, eu olhei para minha mulher e falei, olha, eu estou pronto para tomar a decisão e a gente é casado, então tem que... É uma holding, né? Você tá, é uma holding. São 2 empresas juntas que tomam decisão juntas. Então eu não iria tomar essa decisão sozinha se Marcela não falasse, não, tu pode tomar a decisão, ela também tem o emprego dela. Hashtag tamo junto. Hashtag tamo junto, no bom e no ruim. E se eu tinha que tomar essa decisão, teria que ser agora com 36, 37 anos, né? Então, tem muita coisa por trás, fora o romantismo de você pedir demissão. No dia de pedir demissão, dói demais, porque você abre mão de uma história, mas tem muita responsabilidade construída no processo. Então, quem quer pedir demissão, assim, se você é um jovem, né, tenha muita responsabilidade no processo, né? Trabalhar no mercado financeiro é um emprego como qualquer um. As pessoas acham que trabalhar no mercado financeiro você vai ficar na frente do computador. Não, se você for trabalhar no mercado financeiro, primeiro talvez você vai ficar redigindo relatórios. Talvez você não tenha nem contato na vida real com o mercado comprando e vendendo, né? E eu falo isso para os estagiários agora que a gente está contratando, né? Se você acha que você vai ficar aqui comprando e vendendo ações, não é. Você vai estudar os fundos, vai fazer relatórios, vai discutir, vai fazer apresentação e talvez teu dia a dia seja menos no mercado financeiro operando, mas mais no operacional para gerar inteligência, né? Essa semana eu conversei com um cara que ele tem um emprego também, não tem nada a ver com o mercado financeiro, e ele estava querendo largar a carreira dele para ser analista. Ele me perguntou, eu tenho 31 anos, será que eu consigo tirar 100 mil reais por ano como analista? Aí eu disse, analista em início de carreira ganha melhor do que a média dos empregos em geral. Sim. Talvez você consiga tirar 100 mil por ano, mas 100 mil é pouco, né? Eu achava que no mercado financeiro dava para ganhar mais. Mas, o cara início de carreira, que já quer ganhar mais do que 100 mil já é um salário muito bom. Muito bom para início. Eu acho que ele veio com a estatística, na verdade, de 50 mil. Ele tinha estudado, perguntado a algumas pessoas e disse que início de carreira dava para tirar uns 50 mil.
E ele não estava satisfeito com esses 50, mas pô, início de carreira, você não pode... Início de carreira você tem que aprender, você tem que... Exatamente. É o que Saulo fez, ele começou lá no chão, repondo estoque, né? Enchendo as prateleiras de Red Bull. Na época era leite moça, né? Era pesada a caixa de leite moça. Mas o que eu falo é o seguinte, essa geração que está chegando agora, tá todo mundo sobrevalorizando demais os investimentos e subestimando demais o trabalho. Quando você é jovem, eu acho que o teu maior investimento é o trabalho, é o conhecimento, né? Aprender. É a promoção, é o mérito, enfim. Acho que muito disso vem da cultura do Instagram, né? Essa venda que fazem da vida boa, o cara posta uma foto na praia, com um carro alugado, uma Ferrari alugada que nem é dele, tá e lá. É uma geração que tá vendo o Banco Inter multiplicar por 4 em pouco tempo, então eu acho que é possível, né? Então assim, se eu fosse jovem hoje, com 24 anos, eu procuraria promoção no meu trabalho, eu procuraria utilidade, ser bom naquilo que eu me proponho a fazer, que aí a promoção, o dinheiro ele vem como consequência, né? É bonito falar isso, mas é muito real quando você vive isso de fato, né? E delegar para o mercado financeiro a tua construção de riqueza, começando, é um risco, porque o mercado ele não quer saber de você, né? Então, se você tem pouca idade, você está começando agora, e você é dotado de fazer aquilo que você é bom em fazer, que não é mercado financeiro, eu vou te estimular a continuar fazendo isso, investindo de forma paralela, com o compromisso de aprender e não acertar, né? Tem uma geração nova que está pegando toda a reserva que tem e comprando 100% de ações, né? Já jogando tudo dentro. Beleza, se ele errar naquele momento, ele tem mais dinheiro no futuro do que no presente. Mas talvez entender como é a composição de construção de uma carteira mais sólida. Nós estávamos conversando sobre isso no almoço hoje. Eu sempre fui 100% ações, mas isso é muito arriscado. O cara que está começando agora, eu nunca recomendaria ninguém a fazer isso. Eu fiz isso minha vida toda. É estranho, né? Eu estou dizendo para fazer uma coisa que eu não fiz. Mas eu vi minha carteira balançar em um dia 30% fácil, mais de uma vez. Não é todo mundo que aguenta ver isso. Então, o ideal é começar aos poucos e montar uma carteira bem diversificada para você entender o processo, né? Isso. Existe uma divergência entre nós dois, uma coisa, eu acho que o investidor iniciante deve começar com ETFs. Era o que eu faria hoje. Saulo acha diferente. Acho que não. Mas é um tópico legal para você comentar, do porquê que você acha que talvez seja melhor o cara, ele queimar a mão, como você diz, né? Eu acho assim, eu acho que é melhor se ele tiver que começar, eu acho que o ideal é ele começar com ETF, com fundos de ações e comprando uma carteirinha dele. Porque tem um efeito comparativo. Sim. Né? Teve alguém que veio falar comigo, ele fez um curso meu o ano passado, e ele falou, putz, eu não estou conseguindo ganhar do índice. É muito difícil, pouco provável, porque 56% da indústria perde para o índice. Sim. Então você está dizendo assim, tem gestor profissional perdendo para o índice. Então, quando você começa com ETF, eu gosto que você comece com ETF e um pouco de fundo também, daqueles que podem bater em ETF, estudando um pouco do histórico do gestor, mas que esse dinheiro que você tem em ações, ele seja o custo do aprendizado. Né? Porque se você só colocar no ETF, talvez você não entendeu esse movimento da ação isoladamente. Tá subindo assim. Né? Porque Via Varejo caiu de 7,5 para 6,40 naquele dia. O que foi que aconteceu ali? Né? E ali não foi um movimento de preço, de valor. Ali foi um movimento de preço, mas a gente sabe que a empresa está trocando de gestão. Foi um ruído que surgiu. Foi um ruído, enfim. Aí na mesma noite sai o resultado, um resultado muito ruim. Né? Ruim no número, né? Mas ali você está trocando toda uma gestão. Eu trabalhei em empresa, Felipe, e eu vou te falar, eu já vi troca de diretoria, já vi troca de presidência. Você não muda uma empresa em um ano, fato. Né? Tem um processo de aculturamento, de novas normas, de troca de software, de integração, talvez. Então, não é um movimento que é rápido, só que no mercado financeiro a gente tem essa ânsia. Então, o cara que está começando, se ele compra um pouquinho de ETF, e eu acho que tem que comprar, e eu acho majoritariamente ETF, você compra uma ação para você estudar esses movimentos, para você ler um formulário de referência, para você escutar um call, você saber que existe um site de RI, você escutar discussões em fóruns que falam daquela ação,
Você assinar talvez um relatório para que você entenda uma tese de um investimento. Então, nesse processo, se você botar pouco dinheiro, ele vai ser o custo do aprendizado, que é chamado MBA da vida real. Sim, né? Eu mudei essa minha estratégia de ETF depois que eu li um livro chamado The Elements of Investing. Ele não tem tradução, mas vocês encontram, se procurarem no Google aí, Elementos do Investimento, Contabilidade MQ, está no meu blog. Vocês vão encontrar meio que um resumão desse livro. E aí, esse livro foi escrito, um dos autores é um dos defensores e críticos ao mesmo tempo da hipótese de mercado eficiente. Chama Burton Malkiel. Foi ele que cunhou o título de que o mercado é parcialmente eficiente na forma semi-forte. É um nome bem complicado, né? Mas o que é que isso quer dizer em resumo? Quer dizer que o mercado ele é eficiente, o preço ele se ajusta às informações, só que em alguns momentos tem distorções e aí a gente se aproveita disso para ganhar dinheiro. Então, no caso de uma empresa, por exemplo, sei lá, a empresa divulgou um resultado bom, assim, aparentemente bom, teve uma melhora na margem bruta, por exemplo, como da Via Varejo recentemente, mas entregou prejuízo. Então teve vários outros fatores lá, a empresa está ajustando estoque, está desovando estoque que era ruim, que não girava, que não tinha margem. Tem efeito não então tem um monte de coisas boas no resultado que um cara que não entende, ele vai querer vender ação. Olhou o lucro lá, na verdade foi prejuízo, não foi lucro, aí vende. Exatamente. O cara que ele consegue entender o geral, ele consegue ver que tem a notícia boa ali. Isso. E aí ele foi lá e comprou. Então o mercado não é eficiente por isso, porque as pessoas interpretam de forma diferente. Então eu comecei a pensar nisso depois desse livro. Então, se eu estivesse começando hoje, eu começaria minha carteira toda de ETF. Aos poucos eu iria estudando e adicionando individualmente algumas ações. Legal. Então, é mais ou menos na linha. Só que na sua ideia é começar logo com ETF, fundo e ação. Na minha é começar com ETF, aos poucos ir estudando e adicionando individualmente ações. E aos poucos eu vou reduzindo o peso de ETF. Legal. É o que eu faria hoje. Na época eu comecei com 9 ações da Vale. Eu comprei 9 ações da Vale. R$400. Vale 5, nem existe mais essa ação. Não existe. Mas enfim, a gente está quase convergindo aí para esse entendimento. Saulo, uma mensagem final para o pessoal, só para resumir a ideia, para um indivíduo que não está satisfeito no emprego, ele quer trabalhar em outra área, o que é que você diria para ele começar a se preparar, pensar em fazer o que você fez? O processo, qual seria, em resumo? Não está satisfeito do emprego, assim, Ele se formou, fez uma faculdade, não está mais gostando disso, quer migrar para outra área. Então... Eu costumo dizer assim, até os 24 anos, peça demissão de todas as empresas que você não gostar. Porque por processo de via negativa, você vai achar uma que você gosta. Né? Mas também tem esse negócio de faça o que você gosta, que você ama. Por muito tempo você vai trabalhar também não gostando do que você faz, mas não sabendo do que você gosta também. Pode acontecer, não é todo mundo que acha o que gosta de fazer. Então, para quem está começando, o que eu digo assim, na parte profissional, é tentar achar logo aquilo que você gosta de fazer, a área que você gosta de fazer. Em multinacional, por exemplo, eu vi muitas pessoas que chegavam na área comercial, mas não se adaptavam na área comercial com pressão. Mas na área de trade marketing, de inteligência, elas se encontravam. Né? Então, dentro da tua empresa também é entender... dentro da multifuncionalidade que tem, várias formas de você trabalhar lá dentro, qual a melhor área que você se encaixa, né? Eu conheço pessoas que são apaixonadas por logística, né? Mas na área comercial ele não se dá bem. Então, se você está numa empresa que você tem essa opção, tenta dentro da tua empresa achar algo... Migrar em setores. Migrar em setores dentro da tua empresa, né? Mas se você não gosta daquela indústria, cara, então eu acho que você tem que ou trocar de curso ou tentar fazer... Em paralelo, ganhar o máximo de dinheiro que puder trabalhando e investindo para se um dia bater na telha, eu quero montar meu negócio, não quero mais trabalhar com isso, você vai ter o colchão para te segurar, para você ter tempo suficiente para maturar um negócio. Exatamente, e aí tem muito do perfil, né, Felipe? Tem pessoas que são mais empreendedoras, né? Eu costumo dizer que eu não sou empreendedor, eu me tornei investidor porque eu sou medroso de ser empreendedor. Né? A minha situação é a mesma. Eu me sinto mais seguro no mercado de investimentos do que empreendendo na economia real. Então tem um pouco do perfil. Talvez as pessoas não gostam de trabalhar nas empresas que estão porque tem um perfil empreendedor. Então se você é jovem, você tem uma ideia que realmente você acha que dá certo, tem muita gente também que quer bancar essa ideia. Sim. Então tem que ver um pouco do perfil dele. Se ele não está gostando porque ele não gosta da área que ele está, ele pode transitar. Ou se ele não gosta de ser empregado, ele quer ser empreendedor, ele achar algum parceiro que possa, junto com ele, bancar essa ideia. Então é caso a caso. Assim, é muito difícil você dar uma dica e dizer, ó, vai aqui que você vai dar certo. Tá?
Então, é isso. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Você está com a agenda bem cheia aqui em São Paulo também. Roubei esse Saulo aqui de um evento para gravar aqui com a gente. Quem tiver interesse em acompanhar mais Saulo, eu recomendo fortemente, siga ele lá no Twitter, no Instagram. Saulo tem uma carta que ele escreve todo domingo, essa carta é bem legal, eu leio quase todas, às vezes eu não leio, mas eu leio quase todas. Às vezes eu pulo uma, mas eu acho que só uma ou duas que eu não devo ter lido, mas eu sempre leio as cartas bem legais. Ele finaliza as cartas sempre com alguns links, livro, né, podcast. Livro, podcast, tudo filme. Que eu consumo na semana. Assim, a carta hoje, eu costumo dizer que é a melhor coisa que eu faço hoje. Porque eu não falo muito de mercado de investimento na carta, porque eu queria ter um ambiente para eu falar dessa minha transição de carreira e do que eu acho um pouco do mundo também. Tanto é que o nome da carta é Voo da Liberdade, né? Sim. Quando eu trabalhava em empresa, eu pegava aqueles voos da noite, né? Ou de madrugada. E aí eu falava, pô, o cara que viaja entre 10 da manhã e 3 da tarde, esse cara tá voando no Voo da Liberdade. E mais quem é do Nordeste sabe bem o que é isso, né? O voo do Nordeste, a gente sempre pega os piores voos. Ali era pau. Então eu faço essa carta como uma forma de falar um pouco da transição de carreira mesmo. Sempre boto o que eu consumo durante a semana lá como dicas. As cartas são bem legais, é a melhor coisa que eu faço. A carta é muito boa, eu recomendo mesmo que leiam. Eu perdi uma ou duas, mas não foi porque era ruim não, porque eu estava em alguma viagem e acabei perdendo. Mas recomendo muito que vocês leiam, é uma carta bem legal. Quem quiser saber mais sobre investimento em ações, escolha de ações, tem os nossos textos no TC School também, que para o investidor iniciante nós escrevemos da forma mais didática que foi possível, para que o cara consiga entender do zero. Os textos de contabilidade, de análise fundamentalista, então tem tudo lá disponível. Então lê a carta de Saulo, lê os nossos textos, você vai conseguir ter um monte de ideia aí do que fazer da carreira e dos investimentos. Legal. Então, Saulão, obrigado aí. Valeu eu que agradeço, Felipe, o espaço, né? Quando eu dou entrevista aqui, eu sou muito consumidor do conteúdo de vocês. E aqui a gente está falando um pouco mais de educação financeira, então é legal você abrir esse espaço também para essas pessoas que estão transitando, né? Sim. Hoje eu acho que majoritariamente do teu público pode ser pessoas que estejam trabalhando. Te agradeço o convite por poder falar sobre isso também. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos ter muito mais conteúdo aí educacional, de investimentos, carreira em geral. Então aguardo vocês lá. Valeu!